Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Deus abençoe. Pode se assentar. Abra sua Bíblia aí, no Evangelho de João, capítulo de número 5. Evangelho de João, capítulo de número 5. Capítulo de número 5, verso de número 1. Glória a Deus. Parabéns pela organização, a ornamentação, a dança, o ato profético. A minha filha é da dança, já filmei e vou mandar para ela. Chega ela e fala: aqui, filha, ó. Ela ia estar comigo aqui, mas a menina gosta demais de dançar. Falou: não, pai, eu tenho que estar lá na dança. Eu falei: tá bom, meu filho, Deus abençoe. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. Dessa vez, quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. Esse ponto é importante a gente frisar. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Só até aqui. Vamos aplaudir mais uma vez o Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, deixa eu ser bem rápido. Nós estamos diante de um texto que há uma crítica aqui dentro dele. Essa história, essa narrativa de 2000 anos que se permeia no entendimento desse tanque. Primeiro ponto, a localização que estava o tanque de Betesda. A Bíblia é o único texto que vai dar a localização desse tanque. Vai dizer que estava perto da entrada da porta das ovelhas. Não quero aqui, até porque nós não temos tempo para explicar sobre a questão do anjo, se tinha anjo, se não tinha, essa discussão teológica. Porém, nós sabemos que o Novo Testamento, boa parte do original do Novo Testamento, ele não foi achado. Porém, essa construção desse milagre nos desperta para essa noite. Por quê, pastor? Pela localização que ele estava. O tanque estava perto da porta das ovelhas. E é sobre essa porta que eu quero pregar. Por que porta das ovelhas? Quando Neemias levanta, reconstrói os muros, e é edificado ali nos muros 12 portas. Quantas portas? A primeira porta que é edificada, e não só edificada, mas consagrada, e é a única porta que você vai ler que ela foi consagrada, é a porta das ovelhas. O restante das portas se colocou ferrolhos, fechaduras. Porém, a única porta que foi consagrada ao Senhor foi a porta das ovelhas. Essa porta era a porta que os animais que iam ao sacrifício na festa do Sucote, da Pêssega, Páscoa, passavam por ali. Os cordeiros, as ovelhas passariam por ali. Por isso, todos os animais que iriam para o altar deveriam ser consagrados, deveriam ser separados, e assim então eles entrariam pela porta das ovelhas. Pois bem, a Bíblia ela faz questão, principalmente no livro de Levítico, no livro de Números, de nos orientar sobre a questão daquilo que nós devemos consagrar. E uma dos primórdios, das orientações básicas, primárias de Deus, é a casa consagrada ao Senhor.
Existe uma direção de Deus, uma ordenança de Deus, que a nossa casa seja consagrada a Ele, que tudo na nossa casa seja consagrado a Ele. Qual é a diferença, pastor, de ser meu e ser de Deus? Qual é a diferença de eu consagrar e não consagrar? Porque tudo aquilo que eu compro, tudo aquilo que eu adquiro, tudo aquilo que eu conquisto, se for meu, grave isso, eu vou estar sujeito a perder, eu vou estar sujeito a cuidar ou não cuidar. Tudo aquilo que eu consagro deixa de ser meu e passa a ser para daquele a quem eu consagrei. Quem me entende, diga glória a Deus. Por isso, Deus, Ele na sua imensa sabedoria, vai nos orientar e vai dizer que a nossa casa precisa ser consagrada ao Senhor. Primeiro passo, primeira coisa que precisa ser consagrada, a Bíblia vai dizer: eu, minha esposa, os meus filhos, aí vai dar a ordem, a minha fazenda, os meus animais e os meus bens. Grave isso aqui: existe sim uma preocupação de Deus com o meu patrimônio. Quem concorda comigo? Existe sim uma preocupação de Deus com aquilo que é meu. Lembro-me bem, quando Jezabel, ela levanta, para a gente poder correr, aquela mentira, e Nabote é morto. Grave-me bem isso. Deus, Ele vai falar com Elias. É Deus que vai falar com Elias o caso. É Deus que vai comentar com Elias o que aconteceu. Por quê? Porque o diabo tocou em Nabote e tocou no patrimônio dele. Deixa eu lhe dizer uma coisa: existe um Deus que guarda tudo que eu tenho e tudo que você tem. A Bíblia também vai dizer que quando os filhos de Deus se apresentaram, estava ali também o anjo caído, o antigo querubim da guarda. Se apresentou também, chamado diabo, o advogado de acusação. E Deus então resolve dar testemunho de um homem. Você sabe quem é, chamado Jó. A Bíblia diz que ele vai trazer um pequeno detalhe. Ele vai dizer: porém tu tens cercado a casa dele de todos os bens, tu tens cercado tudo que é dele. Eu já tive terreno, acho que todo mundo que nasceu em Belfor Roxo deve ter tido terreno com cerca, né? Glória a Deus. A primeira igreja que eu fui pastorear no Babi, eu fiz cerca, derrubava uma cerca. Eu levantava a cerca, derrubava a cerca. Um dia eu falei: meu Deus, eu não aguento mais de levantar cerca. Alguém achava que a cerca era deles e levava a minha cerca da igreja. Diga glória a Deus. E quando você coloca uma cerca, a primeira coisa que você diz é: esse terreno tem dono, esse espaço tem dono. Satanás está olhando, e talvez alguém diga assim: poxa, mas ele está enxergando no mundo físico ou ele está vendo no mundo espiritual? É perceptível que ele está olhando no mundo espiritual. Que Deus cercou a vida de Jó, alguém vai pegar. Que Deus cercou o patrimônio de Jó, alguém vai pegar. Que Deus cercou os filhos de Jó, alguém vai pegar. Que Deus cercou os empregados de Jó, alguém vai pegar. Deus cercou a empresa de Jó, alguém vai pegar. Deus cercou as finanças de Jó, alguém vai pegar. E ele sabe que ele não pode adentrar por aquela cerca. E ele agora vai dizer: Senhor, mas o Senhor cercou. Deus então, grave-me bem, senhoras e senhores, vai dar permissão. O que é que eu falei? Ele vai dar permissão que ele adentre aquela cerca. Queridos, por isso, nessa geração moderna, eu estava escutando o pastor falar sobre a questão de atendimento. A geração moderna, a geração hoje do mimimi, que tudo reclama. Antigamente a gente falava vale, falava deserto. Hoje tirou a palavra deserto e se usa a palavra processo. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui: se você é um crente em Jesus, até os teus processos servem para glorificar Ele. Se você é um crente em Jesus, até aquilo que você está dizendo, o vento soprou na minha casa, Deus ainda tem um propósito de glorificar o nome dEle. Por quê? Porque Jó estava lá cuidando da sua família. Alguém já disse que Jó,
é o primeiro livro do Antigo Testamento a ser escrito na narrativa por Moshe, por Moisés. Deus estava lá, sabe, cuidando da sua casa, cuidando dos seus filhos. É praticamente o primeiro homem que levantou o altar, que apresentou-se levantando o altar por ele e seus filhos. E de repente é lançado um desafio. Deixa ele falar uma coisa aqui, minha irmã. Deixa ele falar uma coisa aqui, meu irmão. A sua fidelidade é motivo de guerra. A sua fidelidade é motivo de desafio. A sua fidelidade é motivo de o reino do mundo espiritual se movimentar contra você. O que é que Jó tinha? Jó só tinha fidelidade, mas Deus então resolve, sabe, provar aonde? Provar na terra, provar no mundo espiritual que ainda tem alguém fiel a Ele. Jó entendia o que estava passando, foi entender depois do verso, capítulo 21, capítulo 22, mas tem coisa que eu não vou entender, mas se é Deus que está fazendo, se é Deus que está permitindo, Ele está cuidando da situação, Ele está cuidando do, oh meu Deus, quem levanta a mão para verificar Ele aqui? Ele está cuidando de dentro do processo, do meio do processo, do meio do processo. A Bíblia diz que foi lançado um desafio, primeiro desafio que foi lançado, deixa eu tocar onde? Deixa eu tocar no patrimônio dele, deixa eu tocar na finança dele. Querido, eu acredito que por mais organizado, por mais que a nossa mente seja uma mente administrativa, por mais que cada um aqui tenha na ponta do lápis o que você gasta, o que não gasta, eu acredito que esse é o papel de todo crente. Mas existem momentos que só a provisão de Deus para poder manter. Quem pegou isso aqui? Existem momentos, e eu já vivi assim durante muito tempo. Eu fui missionário, irmãos. Eu garoto, eu trabalhei no campo missionário. Eu casei fazendo 100% a obra. Eu casei e fui pastorear a igreja. Nunca saí de dentro da igreja. Pastorear a igreja dentro da roça, dentro da lama, esperando que no final do mês a gente conseguisse bater a meta ali, para poder pagar pelo menos a luz da igreja. Quem está comigo aqui? Mas existe um Deus que nunca deixou faltar. Quem está pegando essa palavra? A Bíblia chama Ele de Yahvé Jireh, o Deus da provisão. Percebe-se uma coisa, o desafio foi lançado. Primeiro desafio, toca lá na finança, eu quero ver. Então vamos fazer o seguinte, eu vou te provar que ainda tem gente fiel mesmo passando no vale financeiro. Oh, só uma irmã ali pegou. Eu vou te provar que ainda tem gente fiel mesmo passando no processo. Porta fechada, mas está no culto. Quer ver uma coisa? Como é que vai mudar agora o rumo da tua mente? Marido desempregado, mas está aqui hoje. Saiu de casa, só Deus sabe, mas falou, vou lá porque eu creio no milagre. Quem está entendendo isso aqui? Essa sempre será a marca da igreja. Quem pegou isso? É por isso que eu vou falar, porque eu já estou ambientado na casa. O altar não é lugar para quem é coach. O altar não é lugar para quem tem ajuda. O altar é lugar para quem tem uma palavra de profeta. Quem pegou isso? O altar é lugar da palavra de Deus ser pregada. Por quê? Porque se o sistema financeiro quebrar, o céu não quebra. Se a bolsa quebrar, o céu não vai quebrar. Foi 2 anos de pandemia e nós estamos aqui de pé. Oh, levanta a mão, se é para adorar, adora a direita agora, por favor. Foi 2 anos de pandemia e a igreja continuou pregando, a igreja continuou adorando, a igreja continuou de pé. Balança o teu irmão, diga para ele, olha para você, está até mais gordinho. Diga glória a Deus. Eu não entendo isso, o crente está no processo e está engordando. Está desempregado e está engordando. Está desempregado, tem luta até para jejuar. Oh meu Deus do céu. É porque parece que todo dia tu não vê, o anjo está trazendo a provisão. Diga glória a Deus. O desafio foi lançado, porém a honra aqui é do eterno. Mas deixa-me correr. Tem coisas que eu não estou vendo, mas está acontecendo no mundo espiritual, para que o nome do eterno seja glorificado. Vou liberar uma palavra com muito temor. Pastor, o que eu faço em tempo de crise? Nada, só seja fiel. Pastor, o que é que eu faço em tempo de crise? Melhor coisa é até não fazer nada. Fale pouco, se comunique pouco para não pecar. Não está entendendo não?
Crente que não começa a falar muito, só fala besteira. Começa a mandar muita mensagem, escreve errado. Sim ou não? Fica calado. Ô glória. Se conecta com o céu e diz: agora, Senhor, é só o Senhor que pode fazer. Diga glória a Deus. Diga comigo: a casa consagrada não pertence mais a mim, pertence a quem eu consagrei. Estávamos ontem na nossa igreja. Entrou um rapaz, eu estava falando com o evangelista Val, que era um evento que só poderia estar, na minha mente pequena, só poderia estar pessoas que passaram pelos 3 dias conosco no sítio. E entrou um rapaz, e eu estou lá na frente, o pastor, um dos pastores da igreja ministrando, o pastor Valdeci, e eu estou vendo ele, sentou, e eu já chamei a diaconisa, eu falei: quem convidou ela? Não sei. E ele está ministrando, daqui a pouco ele mete a mão no bolso. Pega isso, irmãos. Ele mete a mão no bolso, pede um copo e começa a colocar uma pedra de crack, 2, 3, 4, 5, ontem isso, pino de cocaína. Leva lá para mim. A diaconisa chegou para mim e falou: está aqui, pastor. Tomei um susto. Eu falei: não, parei muitos anos, filho. Diga glória a Deus. Aí ela pegou, falei: beleza. Mandei ele levantar. Conversamos com ele, oramos, ele foi liberto para a glória de Jesus. Ele falou: pastor, não falei isso para o senhor. Eu tenho uma mãe que ora por mim. Quem pegou isso aqui? Eu saí, fui lá na Boca, não vou falar onde, comprei. E quando eu vi a igreja, com a primeira coisa que eu vi, eu lembrei da minha mãe. Quem pegou isso aqui? Você vai entender, a mãe dele não estava no culto. Eu não conheço a mãe dele. A mãe dele nem imagina que ele foi na igreja, mas o Deus da mãe dele. O Deus que responde a mãe dele de joelho. Quem está pegando isso? Que já escutou a oração da mãe dele, amigo pastor. Que sabe, no meio do caminho, ele pensando que foi na boca, ia se dar bem, Jeová entrou. Quem pegou isso aqui? E ele olhou uma porta chamada Porta da Graça. Quem pegou isso? E o Espírito do Senhor que trabalha por dentro, que não é como eu, que só falo e pode ficar no vento, mas ele entra, ele traz a palavra para dentro do homem. Oh meu Deus do céu. Porque eu tenho certeza que um dia aquela mãe falou: meu filho é seu. Aquela mãe falou: guarda o meu filho. Senhor, eu não posso estar lá, mas o Senhor está. Eu não sei onde Ele está, mas o Senhor está. E se tem uma coisa poderosa, é que Deus está onde eu não estou. É que Deus pode fazer aquilo que eu não posso. É que Deus pode operar aquilo que eu não posso operar. Quem? Meu Deus, você é para adorar, adora direito, irmãos. É que o Senhor responde aquilo que eu não respondo. Aleluia. Aleluia. Enquanto eu estou pregando, Jeová está visitando o filho de alguém aqui hoje, que talvez a senhora falou: não aguento mais, Senhor. Eu vou liberar uma palavra até dezembro. Sua casa vai viver a maior restituição que tu já imaginou. Até dezembro tua casa vai testemunhar milagre nesse altar. Nenhuma semente de desonra é maior do que a semente de honra. A Bíblia diz que o Senhor mandou consagrar. Neemias, inteligente, falou: qual é a porta que eu consagro? Porta das ovelhas, a porta do sacrifício. Quem é que passava por ali? Os animais que iam para o sacrifício. O que tinha ali? Um tanque, 5 entradas, de 4 a 5 entradas. Passa-se anos. Chegamos aqui no ministério, no tempo cristocêntrico, no ministério de Cristo. Estamos aqui na festa da Peça, que acompanhava algumas festas, Sucote, Shevaot. Jesus resolve entrar na festa, mas ele vai entrar por uma porta específica. A ele não erra endereço, irmãos.
Ele não erra endereço. Tu não pegou isso não? Ele não erra endereço. Ele vai entrar pela porta certa. Quem é que estava ali? Alguns homens, mancos, cegos, doentes. Ele poderia ter entrado por qualquer porta, mas ele falou: não, vou entrar pela porta de quem precisa. Ele poderia ter escolhido qualquer porta, mas ele falou: não, eu sei a porta que eu vou entrar. Quem está pegando isso aqui? Essa igreja é de fé, amém? Essa igreja é de fé, amém? Eu era garoto, 16 anos, ainda era magro e tinha mais cabelo. Eu fui pregar numa vigília. Quem gosta de vigília aqui? Eu fui pregar numa vigília, a irmã contou um testemunho. Falou que o médico deu o diagnóstico, a filha dela não ia andar mais. E ela foi para o monte. E ela falou assim, de uma forma muito simples: Senhor, eu moro naquele beco, naquela viela. Minha casa é humilde. O senhor tem que atravessar até aquela pontezinha. Eu lembro disso como se fosse hoje. Minha filha está lá dentro, o médico falou que não tem como, mas o senhor pode curar ela. Ela desceu, foi para casa. Quando ela chegou em casa, lá mesmo na mangueira, que ela abriu a porta, a filha veio correndo e abraçou ela. Ela chorando falou: filha, o que aconteceu? Mãe, eu estava aqui, a porta abriu, entrou um homem de branco por dentro dessa porta. Ele pegou pelas minhas mãos e falou: eu escutei a oração da tua mãe. Ah, meu Deus, eu não sei se tu crê ainda nessas coisas, irmãos. Não, a igreja não é gerada pela internet, não é gerada pelo que vê. A igreja é gerada pela fé. São 2000 anos que a igreja está de pé, crendo num Deus que faz milagre. Quando o Senhor entra, Ele vai ter um diálogo. E o diálogo dele é interessante, que parece que Jesus, ele olha para aquele cara e ele vai direto: ó, quer ser curado? E o cara vai olhar para a água. Eu gostei do tema, porque o tema é gerando, bota o tema para mim, fazendo um favor, minha filha. Gerando relacionamentos significativos. O cara está 38 anos na beira de um tanque. Irmãos, tem que ser muito amargo, não quero forçar o texto, para estar 38 anos no mesmo lugar e não fazer um amigo para jogar aquele cara lá dentro. Qual é a diferença do paralítico do tanque de Betesda para o paralítico que desceram pela corda? Os dois são paralíticos, a diferença é que um tem amigo. A irmã pegou ali. O cara é paralítico, mas ele não transfere para os outros a dor dele. Ele não é uma pessoa amarga, ele não está culpando ninguém. Ele não trabalha com transferência. Ele entendeu que a crise é dele, é ele que precisa vencer. O cara está 38 anos, ele está olhando para o Senhor, está olhando para a água, está olhando para os outros e está dizendo assim: ninguém me joga lá. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa com muito carinho. Quem não tem aliança padece no tempo da crise. Quem não tem aliança padece no dia de dificuldade. No seu melhor momento da sua vida, quem está comigo diga amém. Seja o melhor momento para liberar semente na vida de pessoas. Pegou isso ou não? Pastor, como isso? Não, abençoa abençoa em oração. Está podendo visitar, visita. Está podendo interceder, intercede por um, intercede por outro. Teu casamento está uma benção, ora por quem o casamento está ruim. Está entendendo ou não? Vai atrás, dá teu jeito. Porque o dia, e a terra gira, quem concorda comigo? Se um dia, não estou profetizando, não sou profeta do caos, mas se um dia a crise chegar, vai ter gente brigando para lutar pela tua causa. Vai ter gente, não, fulano não está na igreja? Não. No pior processo da minha vida, eu estava orando comigo. Quem está pegando isso aqui? No dia que o meu casamento estava ruim, estava lá jejuando pela minha vida.
Filho da irmã fulana não está vindo, não, ela orou muito pelo meu filho. Quem está pegando isso? A grande questão é que às vezes no nosso melhor momento nós desprezamos quem mais pode nos ajudar. E o cara está dizendo, ó, ninguém me joga na água. O Senhor perguntou para ele de água, irmão. O Senhor falou para ele, quer ser curado. Só que o vale está tão grande que ele não está nem prestando atenção naquilo que Deus está falando. A dificuldade está tão grande. Quem já entrou na igreja assim? O culto está rolando, tu nem sabe o que foi pregado. O pastor ministrou e tu foi para casa e nem sabe o que foi. Talvez foi aquele culto que poderia ter sido gerado um milagre na tua vida. Já viu aquele culto que parece que tu fica até triste? Vem 10 pessoas. Fala, por que eu vim para o culto hoje? A Bíblia diz no livro do profeta Zacarias: o que despreza o dia das coisas pequenas, por essa se alegrarão. Talvez hoje você entrou aqui, e por mais que tenha um pregador de fora, por mais que o teu pastor liberou uma palavra top, veio bonitão, a igreja está linda, e tu está aí olhando hoje ao culto, grave uma coisa. Talvez seja no sair da porta da igreja que o milagre vai chegar. 38 anos. Quando Abraão, ele chega em Hebrom, dentro de Hebrom tinha uma cidadezinha chamada Carvalhais. Hebrom significa lugar de força, diga comigo, lugar de força. Carvalhais significa lugar de união, diga lugar de união. Ninguém é forte sem estar unido com outra pessoa. Por que que o casamento é tão importante? Por que que a família é tão importante? Porque a tua primeira base, aonde você, a forma primária que você vai recorrer é na tua família. Quem tem mãe viva aqui? Diga glória a Deus. Não tem idade para mãe. Eu vou fazer agora 35 anos, não parece, né, irmão? Parece que eu trabalhei em canavial. Vou fazer agora 35 anos, diga glória a Deus. Até hoje minha mãe me liga, 35 anos, ela fala assim, já almoçou? Você está magro? Eu falo, você está de brincadeira comigo. Mãe de quem é assim ainda? Se tu der um espirro, está ficando doente. Quem é assim? A maior intercessora que eu tenho da minha vida até hoje é minha mãe. É aquela que eu tenho certeza que todo mundo pode esquecer de orar por mim, mas ela nunca vai esquecer. Aí vem dentro de casa a esposa. Porque o homem é mole, né, irmãos? Qualquer coisinha a gente acha que está morrendo. Cadê os homens aí? Qualquer resfriada a gente acha que está morrendo. Tive umas dores no rim, falei, vou morrer. Ela vai morrer não, eu já botei filho para fora. Diga glória a Deus. Falei, não, vou morrer, ela vai morrer nada, isso é bobo. E eu 3 dias com dor, ela vai morrer nada. No 4º dia eu já estava bom, diga glória a Deus. Agora pega uma pessoa que não tem aliança com ninguém, que não pode contar com ninguém, 38 anos transferindo amargura. Só que graças ao Pai que Jesus chegou ali, graças ao Pai que Ele teve uma nova oportunidade na vida dele. Porque quando o Senhor entra pela porta das ovelhas, na época de Neemias, os sacerdotes entravam pela porta da ovelha. Quem entrava? Só que o sacerdote entrava com a ovelha na mão para sacrificar. Agora não é o sacerdote que está entrando, não é uma ovelha animal que está entrando, mas é o Cordeiro de Deus que está entrando pelaquela porta. Agora não é o sacerdote que está entrando, mas é o sumo sacerdote que está entrando por ali. Agora não é um homem comum que está entrando, mas é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, a estrela da manhã, a raiz de Davi, aquele que foi prometido às nações que está entrando ali. E quando ele entra, oh meu Deus do céu, eu estou sentindo ele aqui, irmãos. Quando ele entra como cordeiro, ainda não para ser morto, mas já estava curando, já estava perdoando, diga glória a Deus, já estava trazendo esperança. Pastor, não entendi.
Porque o mesmo cordeiro que entrou pela porta das ovelhas, que não errou a porta, não vai errar a porta da tua casa. Não, pega isso adorando agora, irmãos. Porque o que eu celebro eu sou digno de receber. Ele poderia ter entrado por qualquer porta, mas ele entrou pela porta certa. Se tem alguém aqui hoje que entrou aqui desesperado, sem direção, dizendo: Senhor, entra na minha casa, pode ficar tranquilo, que ele achou o teu endereço hoje. Ele achou a tua casa hoje. Ele está achando aquele cantinho que a senhora chora. Ele está achando aquele cantinho que o Senhor há muito tempo está dizendo: eu não aguento mais. Sabe, Ele está visitando a tua mesa, Ele está visitando a tua despensa. Ele está, oh meu Deus do céu, sabe quem está pegando isso aqui, irmãos? Só que tem uma coisa, às vezes nós convidamos alguém para ir na nossa casa e falamos assim: não repara não. Só que quando ele entra, ele repara tudo. Ele vai olhar a cozinha, ele vai olhar o quarto, ele vai olhar a sala, ele vai olhar tudo. Por que ele repara? Porque ele vai colocando no lugar tudo que está fora. Ele vai retirando aquilo que está demais e vai colocando no lugar aquilo que precisa ser colocado. Eu vim aqui hoje de forma muito simples, somente dizer que hoje chegou o dia da restauração na sua casa. Diga para o seu irmão: ele não erra endereço. Fala que o teu vizinho, ele não erra endereço. Posso falar algo de Deus? Antigamente era Casa Bahia, hoje é Shopee. Quando você vai fazer uma compra, você coloca lá o nome da tua rua, o número da tua casa, o CEP, o bairro, a cidade, coloca tudo. E normalmente chega, diga: normalmente chega. Aqui em Belfor Roxo é uma luta para chegar, diga amém. Aqui tem um lugar que tu fala: meu Deus, um mês esperando, o correio já fala: lá não entrega não, filho. Aí tu tem que ir lá buscar, só o sangue de Jesus, diga amém. Só que independente de onde você mora, o teu milagre não vem na horizontal, na vertical horizontal, né, irmãos? Me ajuda aí. É horizontal, Não, na linha do horizonte, teu milagre vem na vertical. É por isso que você não precisa ficar preocupado. Pastor, mas aonde eu moro sempre foi lembrada a minha casa como casa da desgraça. Tanque de Betesda significa casa da misericórdia, casa do milagre. Quem é que estava ali? Um montão de gente necessitada, e o milagre foi gerado aonde mais as pessoas necessitavam. Quem está pegando isso? Aí alguém diz: pastor, mas se eu fosse mais rico, estou caminhando para o fim, minha vida ia melhorar. O que media a riqueza de uma casa aqui no tempo bíblico não era o tamanho, era o azeite. É por isso que quando Jesus ele olha na parábola, ele diz assim: não tem como pegar uma candeia e esconder, porque é impossível você esconder azeite, é impossível você esconder luz. Pega isso aqui, estou caminhando para o final. As casas naquela época não tinham tantas janelas igual hoje, mas era obrigada a ter uma janela na direção da rua. Por quê? Porque não tinha luz pública, iluminação pública. E existe uma das 613 leis da Torá, é dar direção ao viajante. Como que o viajante ia ter direção se não tinha luz na rua? O dono da casa pegava o azeite, quem está comigo diga amém, colocava lá na lamparina, acendia a lamparina e colocava perto da janela. Lá via o viajante querendo direção, e quando ele olhava aquelas casas, todas elas com a luz perto da janela acesa, ele achava a direção que ele deveria ir. Vou repetir para ver se alguém entendeu. Pegava seu azeite dentro de casa, pegou ou não? O azeite dentro, colocava-se na lamparina, colocava a lamparina na janela, e quando o viajante vinha, ele vinha olhando e encontrava direção para o seu caminho. Você sabe por que a tua casa é uma casa de milagre? Você sabe por que Deus é o mais interessado em restaurar a sua casa? Você sabe por que Deus é o mais interessado em que a sua casa pertença a Ele? Porque tem gente na tua rua que não sabe o caminho. Tem gente na tua cidade que não sabe o caminho.
E quando eles olharem para a tua casa, quando eles olharem para a tua família, quando eles olharem para os teus filhos, eles verão a lamparina acesa. Meu Deus, quem pegou isso aqui, por favor? Eles verão a tua casa acesa, irão dizer: é ali que eu vou encontrar esperança, é ali que meu milagre vai ser gerado, é ali que a minha casa também será restaurada. Receba azeite agora sobre a tua vida, irmã. Receba azeite e unção. Receba agora sobre a tua vida agora. Não adianta se esconder, não. A tua casa vai brilhar onde você mora. A tua casa será a diferença na rua que você mora. Eu tenho uma palavra desse altar para você hoje. Eu não sei quanto tempo a tua casa foi chamada de casa da contenda, casa da divisão, casa do problema, casa da discórdia. Hoje Deus está mudando o nome da tua casa. A partir dessa data, a tua casa será chamada Casa de Milagres. Levanta a mão no terceiro céu, quem pega essa palavra aí, por favor. A minha casa era tão feia que era chamada, vou nem falar porque eu estou no altar. Tinha tanto apelido que uma das apelidos era Castelo de Gresco. Quando a gente era garoto, não tinha muro na frente, nem atrás, nem de lado. E eu digo que quem projetou aquela casa foi o diabo. Por quê, pastor? Eu nunca vi isso. Abri a porta do banheiro. Dentro do banheiro tinha outra porta e ia para o quarto. Sério, senhores? Está rindo que não era sua? Eu era o caçula dos irmãos. Você imagina irmão caçula com mais velho, como é que eu era perturbado? Para ir no banheiro tinha que trancar uma porta aqui e outra porta aqui. Mas eu era pequeno, não tinha esse entendimento. Então, minha irmã engravida com 15 e meu irmão vira pai com 17. Vai todo mundo morar no mesmo lugar. Imagina. Com 15 anos, a gente se sustentava com carroça e cavalo em Belfor Roxo. Só que um dia Jesus entrou. Um dia minha avó resolve entregar a vida dela a Jesus. Prometo que eu fecho. Tem que ter o primeiro. Tem que ter o ponta de lança. Tem que ter aquele que vai pagar o preço por todo mundo. Tem que ter o João ou Batista, aquele que vai reabrir o caminho. Quem pegou isso aqui? Pastor, abrir caminho dói muito. Dói. Mas o teu nome nunca mais vai ser esquecido. Pastor, eu estou sozinho. Tá não. Ele está levantando um exército junto com você. Pastor, eu estou há anos orando. Continua orando, não para de orar não. Porque tu não percebeu que tu está anos orando por alguém, mas a tua oração está te mantendo vivo também, está te mantendo viva também. O tempo passou. Diga amém. Diga glória a Deus. Hoje, agora em junho, essa minha sobrinha, que nasceu quando a minha irmã tinha 16 anos, se forma agora, na faculdade em junho. O meu sobrinho se formou em Brasília. Entregou isso. Eu digo, pastor, que há 15 anos pregando o evangelho, 15 anos, eu nunca fui miserável. Nunca. A minha filha é do altar, o meu filho é do altar, a minha irmã é do altar, a minha mãe é do altar. Está pegando isso ou não? Eu sou pastor da minha mãe, da minha irmã, da minha família, dos meus filhos. Sou pastor da minha avó. Quem está pegando isso aqui? Oh meu Deus, sou pastor da minha sobrinha. Diga glória a Deus.
E meninas que eu vi no ventre hoje já está dançando. Alguém teve que começar. Vou liberar uma profecia. Pastor Júlio, homem de Deus, mas sozinho não consegue muita coisa. Vai ter pastores saindo da tua casa. Tua irmã ela pegou. Vai ter evangelistas saindo de dentro da tua casa. Vai ter missionários e missionárias saindo de dentro da tua casa. Deus vai pegar de dentro da tua casa, porque a tua descendência é de sacerdote. E de dentro da tua casa tem gente pegando porque tem fé, irmãos. A unção, a glória, o poder, está pegando isso ou não? Nos lugares, em qualquer lugar da sociedade, seja no Ministério Público, Estadual, Federal, no Senado, na Câmara, está pegando isso ou não? Seja nos juizados especiais, na vara criminal, Deus vai colocar nossos filhos, Deus vai colocar nossa família, Deus vai levantar da nossa descendência uma geração que vai honrar o nome dele aonde estiver. Deus vai levantar uma geração de médicos, de engenheiros, de advogados. Pega essa palavra agora. Aonde Deus colocar a nossa descendência, Ele será glorificado. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Vamos receber essa palavra. Como é que fecha, pastor? Ele pegou a maca dele e andou. O segredo está aqui para fechar. Quem há 38 anos também viu ele ali sem milagre. Eu fico pensando, por que Jesus mandou aquele cara pegar a maca e andar? Porque a maca ali, a cama, era a desgraça da vida dele. Foi o que acorrentou a vida dele há anos. Mas agora chegou a hora de ele pegar tudo aquilo que acorrentou ele, que travou ele, botar nas costas e sair testemunhando. Isso aqui nunca mais vai me prender. Isso aqui nunca mais vai me limitar. Quem está pegando isso aqui? Isso aqui nunca mais vai ser uma desgraça na minha vida. Há 38 anos isso aqui me acorrentou. Agora eu sou livre. E eu estou aqui para dizer: Jesus mudou a minha história. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus.